Glória a Deus. Quero cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. É um motivo de muita alegria da parte de Deus nós estarmos aqui reunidos para louvar e engrandecer o único que deve ser adorado e reverenciado nesta noite. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você que tem aí a sua Bíblia, abre ela, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 37. Nós vamos ler o versículo 3, o versículo 6, o versículo 9 e 10. Amém? Gênesis 37, versículo 3, onde está escrito assim a palavra de Deus. E Jacó amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores, chamada talar. Verso 6. E disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Verso 9. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. E contando a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu-se o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos se inclinares perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém? Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração. Deus, eu quero aqui te agradecer, ó Pai, por esta oportunidade diante do teu povo. E eu peço, Senhor, ó Deus, que a partir de agora o Senhor revela aos teus filhos a promessa, que o Senhor Deus possa mostrar para eles, ó Pai, qual é a importância deles no reino e o porquê o Senhor os escolheu. Tamanha, Senhor, acredito que deve ser a dificuldade daqueles que estão diante desta mensagem. Talvez exista alguém, ó Pai, que se encontra no deserto. Talvez alguém que já viu seus sonhos serem enterrados. A sua esperança e as suas perspectivas não estão mais sendo visíveis aos seus olhos. Mas acredito que o Senhor reservou este momento para eles, para que eles então entendam que os sonhos que o Senhor tem e os projetos e a pensamentos e intenções são maior do que a deles. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, revela o teu povo o objetivo com o qual eles esperam. Pessoas que estão com seus corações e a sua mente voltadas para ti, para que a sua palavra possa preencher agora, Pai, esse vazio, e que possa arrancar essa tristeza,
essa angústia e que a sua palavra venha trazer vida e esperança. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Queridos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus, aquele que é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. O texto que nós apreciamos é o texto onde nós encontramos José sonhando os sonhos de Deus. Por que ele está sonhando os sonhos de Deus? Porque quem sonha os sonhos de Deus, muitas pessoas não vão entender, porque os sonhos não é humano. Os sonhos é algo que tem dentro, que precisa ser liberado para fora. É algo que Deus te deu como profeta, ou talvez como uma profetisa, realizações, e você até agora não conseguiu ver. É o que aconteceu aqui com José. Mas para que você entenda o que nós lemos, permita-me voltar um pouquinho antes, para lhe mostrar e para você entender o porquê você está passando por tudo isso. Porque o projeto de Deus é que você consiga, é que você atinge, é que você entre naquilo que Ele determinou para você. Nós sabemos que Jacó era dado por muitos como um enganador, ou aquele que roubou o direito de primogenitura, ou o direito do primogênito. Ele rouba, mas o que eu quero trazer ao seu coração é que ele não roubou. Simplesmente ele pegou uma oportunidade. Para que você entenda melhor, por que ele não roubou, o evangelista? Imagine você sendo servo de Deus, e Deus então te proporciona um carro e você quer vender esse carro, e você vê que agora tem alguém que tem a possibilidade de pagar mais do que você oferece. Você está vendendo o carro, vamos supor, por 11 mil. Vem um homem e você olha para ele, e ele olha para você, e você diz assim: eu tenho como negociar com você. Ele então vai aproveitar esta oportunidade e ele vai dizer assim: eu estou vendendo o carro por 11 mil, mas você quer me dar 15? Então ele aproveitou a oportunidade, porque você está vendendo por 11, mas tem alguém querendo te pagar 15, você não vai vender, irmão? Hipocrisia pensar desta forma. No caso aqui não é dinheiro, no caso aqui é a primogenitura, é ser o primogênito do Pai, é aquele que vai herdar a bênção do Pai. Certo dia, Gênesis 27 vai trazer isso com mais exatidão. Vai falar para mim e para você
no livro de Gênesis 27, que certo dia Esaú saiu para caçar. Esaú saiu para matar. Ele saiu para buscar alguma coisa e trazer, porque ele era um caçador. Ele era um homem do campo. Ele era uma pessoa que vivia da caça. Certo dia, ele não apanhando nada, e Jacó, que já era mais caseiro por conta de sua mãe Rebeca, e agora nós temos Isaac, que é mais achegado a Esaú, porque ele era do campo, ele era da caça. Então agora nós vamos encontrar esse Esaú vindo em direção, por causa de uma noite frustrante, sem pegar nada, cansado e morto de fome, ao ponto dele mesmo declarar que ele estava a ponto de morrer. E então aquela oportunidade, Jacó olha, faz aquele guisado, prepara aquele prato de lentilha, prepara o pão sobre a mesa, e ele diz assim: Esaú, você está com fome? Ele diz: estou. Eu faço um negócio contigo. Pois não. Eu vou aproveitar essa situação e vou então te oferecer. Você aceita se você quiser. E ele então lança a proposta. E quando ele lança a proposta, ele diz: eu te dou o guisado, eu te dou o prato de lentilha e um bocado de pão, se você me vender agora a sua primogenitura. E ele então, Esaú, olhando para a sua situação, olhando para o seu momento, ele então despreza aquilo que era para ele, trocando-se a oportunidade da bênção do pai por um prato de lentilha, um guisado e um bocal de pão. Quando Esaú faz isso, lá em cima, Deus olha e diz: já que você quis assim, assim será. Então, chegou o grande dia para Jacó. Ele já era o primogênito, porque o seu irmão havia vendido para ele. Lá em cima Deus assinou. Então quando isso aconteceu, sem que Jacó percebesse, Deus enviou o anjo e guardou então Jacó. Por que guardou Jacó? Porque agora nós vamos ver a sua mãe Rebeca preparar o guisado, porque então Esaú havia ido caçar de novo, e quando a sua mãe prepara aquele guisado, ela diz: preparei tudo, leva esse guisado para o seu pai Isaac, porque hoje ele ia trazer a bênção sobre a vida de Esaú, mas você vai ir diante do seu pai. Mas eu não sou peludo, a minha voz não é igual à voz de Esaú. A minha voz não é igual, mãe. Pai vai perceber, porque pai conhece a minha voz. Vai, porque a vista do seu pai já não é a mesma. Está tudo preparado e organizado. Viste esta roupa peluda, e quando seu pai passar as mãos sobre você, ele vai saber. E ele vai achar que é Esaú que está diante dele, e ele então vai te abençoar. Então olha como são as coisas. Quando ele chega diante de Isaac, ele diz: pai,
vim aqui trazer para o Senhor o guisado e receber a sua bênção. É Isaú que está diante de mim? Sim, mas a voz é de Jacó. Então, se ele percebeu que a voz era de Jacó, e mesmo assim ele deu a bênção, por que ele deu a bênção percebendo que a voz era de Jacó? Irmão, você pode tentar enganar as pessoas, mas o pai sempre vai conhecer a voz do filho. Porque se tem uma coisa que ninguém consegue tirar do pai, é porque o pai está ali para ouvir a voz do filho. E ele conhece a voz de cada filho. Talvez o seu pai não conheça o seu jeito. Talvez o seu pai não te conheça. Mas quando você fala, ele diz: este é meu filho. Então, quando isso aconteceu, ele recebeu a bênção, sua mãe disse: vai, sai daqui de Berseba e vai a Padã-Arã encontrar com seu tio Labão e ficai-vos ali, porque senão Esaú vai te matar, sabendo que você recebeu a bênção no lugar dele. Mas o que ninguém sabia e nem Jacó sabia é que do lado de Jacó tinha um anjo guardando ele. Guarda isso aí, você vai ver daqui a pouco esse anjo saindo do lado de Jacó. A Bíblia vai descrever que Jacó então ele sai. Então Jacó, por ser obediente à sua mãe, ele vai parar então no deserto. Lugar frio, lugar de escuridão, lugar de vento. Ele então vai parar naquele lugar. E sabe qual que é o problema? É que quando ele vai parar no deserto, porque ele foi obediente à sua mãe, e ele não saiu dali sem a bênção do pai, mas ele foi parar no deserto, e quando ele chegou no deserto, um lugar sombrio, frio, aonde tem vento, aonde tem escuridão, aí ele olha para o terreno, ele só vê pedra e cascalho e poeira. Neste lugar então, ele decide parar para descansar, porque a noite já havia se aproximando, e ele então vai escolher daquele lugar uma pedra. E a Bíblia vai dizer que ele então se deita sobre aquela pedra, e quando ele se deita sobre aquela pedra, a Bíblia diz que ele teve um sono profundo, e nesse sonho ele teve uma visão de Deus. O que eu acho lindo é que ele está num deserto e ele ainda tem um sonho diante de Deus. E qual é o sonho, evangelista? A Bíblia vai descrever em Gênesis 28. Ele vai dizer, ele vai chegar naquele lugar, aí ele vai sonhar o sonho. Eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam. Jacó entrou no deserto, sonhou o sonho de Deus, e ele viu que ele chegou ali protegido. Por quê? Porque o anjo não descia e o anjo subia. O anjo subia, era como se naquele momento Deus dissesse: agora vem cá você,
que andou com ele até o deserto. Ele vê o anjo subindo, saindo de perto dele. Aí quando ele olha aquele anjo subindo que estava do seu lado, ele vê outro descendo. E quando ele vê outro descendo, ele agora olha mais para cima e ele agora vê o trono de Deus. Aí quando ele vê o trono de Deus, ele agora vai ouvir uma voz que diz para ele: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de teu pai, o Deus de Isaque. Essa terra em que está deitada, darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E eis que de ti e da tua semente sairão bendita todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho te dito. Então Jacó, ele acorda do sonho, daquela visão. Pela manhã de madrugada, ele acordou do sonho e disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: tão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta do céu. O malaço de Canalabassai. Levantou então Jacó pela manhã de madrugada, tomou-se aquela pedra que tinha posto debaixo de sua cabeça e pôs por coluna, profetizando então aqui o seu futuro. Ele colocou 12 pedras, formando-se então uma coluna, derramou azeite em cima dela, chamou o nome daquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Porém, daquela cidade, dantes, o nome era Cidade Luz. Jacó recebeu a promessa. A promessa que Jacó recebe é uma promessa futura. E ele então, com esta promessa, acende dentro do seu coração as perspectivas, a esperança, porque ele entrou no deserto, mas ele saiu do deserto e Deus mostrou para ele o céu. E quando Deus mostra para ele o céu, ele então tem a mesma atitude, porque ele recebeu uma ordem da mãe: vai ao seu tio Labão e ali ficai-vos lá. E ali ele começa então a trabalhar para o seu tio durante 7 anos, porque os seus olhos se cresceram em Raquel. Ele olhou esta jovem Raquel, se apaixonou por ela, disposto a trabalhar 7 anos.
Mas quando ele completa os 7 anos, o seu tio Labão te engana, trazendo para ele então Lia como sua esposa. Porque ela era a filha mais velha de Labão. Ela era a primogênita. Então agora ele tem que trabalhar mais 7 anos. E ele então conquista Raquel. Conquistando Raquel, ele conquista então a esperança e a promessa. Então ali, quando ele conquista o seu amor, ele percebe que ele então está agora diante dos olhos de Deus e debaixo de uma promessa. Então agora, ele estando debaixo da promessa, estando com sua esposa, a quem ele tanto ama, ele então vai tentar, mas ele então vai perceber que a esposa ao qual ele tanto ama não pode gerar filhos. E não podendo gerar filhos, ele então agora tem que se deitar com Lia. E a Bíblia diz que Lia deu para ele 5 filhos. Agora ele vai ter que deitar com a serva de Lia. E agora ele vai ter que deitar com Zilpa. E ela vai dar para ele mais 3 filhos. Raquel não vai poder gerar. Raquel não pode gerar. E então Raquel vai apresentar para ele a sua serva. E agora a sua serva vai dar para ele 2 filhos. Ao todo 10. Mas ele não desistiu de amar Raquel, porque a promessa estava em Raquel, porque os sonhos estavam em Raquel. Aí a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 30, no versículo 22 ao 24, que então Raquel vai dar à luz a um filho. E o nome dele é José. Então nasce José. Nasce a promessa ao qual Deus havia confiado, de Candalabassai, ao qual Deus havia dito, de Camaço de Lamácia. Nasceu, oh aleluia, oh manto que de fácia, nasce José. E quando José nasce, ela vai colocar o nome de José, que significa o Senhor me acrescentou. Oh, aleluia! José significa aquele que acrescenta, ou seja, aquele que veio para somar, aquele que veio para mudar a história, aquele que veio para trazer vida, aquele que veio para trazer esperança e perspectiva ao coração do Pai. Oh, aleluia! Olha a alegria de Jacó. Nasceu José, da sua esposa, ao qual ele tanto ama. Então se acredita, aleluia, sem ferir o texto, que José se torna o primogênito, aleluia, oh meu Deus, de Jacó. O filho ao qual ele tanto ama, o filho ao qual ele tanto esperou a promessa. Nasceu José, aquele que
que acrescenta. Oh, aleluia! E a Bíblia vai descrever que quando ele completa então 15 anos de idade, repete comigo, quando José completou 15 anos de idade, ele então está vendo diante dos seus olhos a sua mãe, Raquel, pela segunda vez dar a Jacó o seu caçula. E ela então vai colocar o nome de Benjamim de Candalabassai. Pode imaginar a alegria, pode contemplar a alegria de Jacó, vendo que agora sua amada está dando a luz ao seu segundo de Candalabassulamácia. E ela coloca o nome dele de Benjamim de Cambasulabassai, o caçula, o pequeno, o manto que defasca. A alegria deles durou pouco. A alegria de Jacó transformou em choro. Alegre porque sua esposa está dando à luz, mas está triste porque sua esposa está morrendo. Tira os olhos de Jacó, preste atenção agora no primogênito José, amoroso, aquele que veio acrescentar, está olhando diante dos seus olhos a sua mãe falecer. Ele está vendo seu irmão de Candalabassai. Mas ao mesmo tempo ele está chorando, porque está perdendo a sua mãe. Pode imaginar a dor dele. Pode imaginar como José está se sentindo. Você pode imaginar como ele está olhando a cena. Jacó agora vai ter que intervir, porque tamanho é a dor que ele está sentindo. Gênesis 35, no verso 16 ao verso 29, você vai ver ele perder então a sua mãe. José está perdendo a mãe. Jacó está perdendo a sua mulher, ao qual ele tanto amava, Raquel. Olha a tristeza de José. Com 15 anos ter que enterrar a mãe de Canamassudelácia. Mas isso aproximou mais José de Candalabassai, aproximou mais Jacó, e ambos se tornaram um de Candalabassai. O pai então, para compensar o filho, o pai então, para dizer para ele: filho, você está enterrando a sua mãe, mas você não está sozinho. Filho. Aí quando Jacó, ele percebe de Candalabassai, 2 anos depois, quantos anos? Agora José está com 17 anos. O pai viu que o filho sentiu a morte da mãe. E ele percebeu que José se tornou diferente dos irmãos, porque ele herdou também do pai, se tornando íntimos. Ele acabou herdando o lado espiritual de Jacó, o lado de sonhar os sonhos de Deus.
sonhou os sonhos de Deus. Aí o pai, que viu que o filho era obediente e ainda tinha o seu lado espiritual voltado para Deus, começou então a se destacar diante dos irmãos, no verso de número 2, 37 de Gênesis, versículo 2. Esse menino então começa a se destacar diante dos olhos do pai, cuidando das ovelhas de seu pai. Parecido com a história dele, nós temos Davi, que cuidava das ovelhas do pai e se tornou rei de Israel. Então ele está indo no caminho certo. Ele está obedecendo o seu pai, cuidando. Porém, a Bíblia vai dizer que além dele cuidar, ele vinha e trazia notícias de seus irmãos para o seu pai, a má fama dos seus irmãos. Sem saber os irmãos, sem perceber, José estava comandando eles diante do pai. E tudo que nós fazemos diante de Deus, tudo que nós colocamos em prática diante de Deus, se tiver sinceridade lá em cima, Deus realiza aqui embaixo. Ele cuidava das ovelhas do pai, trazia notícia de seus irmãos. Aí agora, ele vai presentear o filho. Ele vai fazer para o filho uma túnica colorida. Ele vai confeccionar com a sua própria mão uma túnica e vai colocar sobre José, dizendo: José, você perdeu sim sua mãe, mas eu nunca te perdi. Eu só me aproximei de você, José. Então o pai resolve fazer uma túnica de manga comprida, longa, chamada de talar. Ou seja, sem saber, ele está colocando sobre a vida de José a sua autoridade. Porque quem tinha a manga comprida na história judaica, o primogênito que exercia a túnica era aquele que ia diante de Deus, o primogênito. Jacó, sem saber, está colocando seu filho na direção, no projeto que Deus tinha, porque ele veio para acrescentar. Porque os irmãos dele tinham túnicas, mas a túnica dos irmãos só vinha até o cotovelo. Então, quando o pai presentia, automaticamente eles olham e veem: papai ama mais, papai tem mais carinho, papai quer sempre fazer mais para José, e eles esqueceu de nós. Mas a promessa e ao mesmo tempo o carinho de José para o pai e o pai para com José, dando ele essa túnica longa, era para mostrar para ele que ele já estava velho, que Jacó já não conseguiria mais trazer. Benjamim que ainda está pequeno. Benjamim agora tem 2 anos de idade.
José tem 17. Ele está recebendo do pai a túnica. Então, quando ele recebe a túnica, os da casa enchem o seu coração de ira. Mas Jacó está fazendo porque, imagine o coração, a falta que José sentia da mãe, vendo que os seus irmãos estavam diante de suas mães. E ali, ele foi abraçado pelo pai. Por isso que nós vamos ler o versículo 3. E Jacó amava mais a José do que os demais filhos, porque era o filho da sua velhice. Aqui ele está lembrando da morte de Raquel e ele é velho. Só que eles ficaram tão irados e eles não conseguiam conversar com José. Eles não conseguiam olhar para José por causa disso. Aí, como José ocupou o espaço do pai, como José chamou a atenção do pai, por causa dos seus sentimentos e da sua sinceridade, ele agora vai ter que sofrer as consequências. Porque agora ele vai começar a demonstrar que ele só não atraiu o pai, ele também herdou o que o pai tem, o lado espiritual. Ele vai sonhar os sonhos de Deus. E ele vai começar dizendo: estão todos reunidos numa mesa. Porque esse era o costume dos judeus. Quando chegasse do trabalho, tomava banho, se assentava à mesa e ali comia o pão asmo, ali tomava o vinho, ali eles comiam, ali eles se falavam do trabalho, ali era uma aliança. E nesta aliança ele diz assim: irmãos, ouve-me por favor. Fala, José. Irmãos, eu tive um sonho. Deixe que eu conte esse sonho por vocês. Aí os irmãos dizem: conta, José. Eu sonhei que eu estava com vocês no campo, colhendo os trigos, e de repente o meu feixe foi ficando maior do que os seus, e de repente o meu feixe ficou de pé. E quando o meu feixe ficou de pé, os feixes que vocês estavam amarrando também ficaram de pé ao redor do meu. Aí ele vai dizer: o que é isso, José? E no mais difícil que eu ouvi foi o quê? É que os seus fechos se inclinavam diante do meu. Emaço de lavassai. Aí os irmãos olhem e dizem assim: meu Deus, como isso é possível? Será que tu, pois deverá reinar sobre nós? Eles estão fazendo uma pergunta que eles já sabiam. Por que eles já sabiam, evangelista? Capítulo 2, verso 2. O verso 2 diz que ele trazia notícia para o seu pai. Eles só estão confirmando aquilo que está. Eles só estão confirmando aquilo que aqui está escrito. Que ele trazia notícia, então ele dizia: será que você vai reinar sobre nós? Olha a segunda.
será que deverá ter domínio sobre nós? E eles então se encheram de mais raiva, se aborreceram, porque as palavras que saíam da voz e que saíam de José penetravam o coração deles, mas o coração deles estava voltados para o mal. Aí a Bíblia vai dizer que ele então se reuniu de novo. E ele disse assim: Pai, eu tive outro sonho. Como assim, José? Pai, eu sonhei. Posso contar outro sonho, meus irmãos? Vocês ouvem o sonho que eu tive? Conte para nós mais uma vez, José. Lá vem você com esses sonhos malucos. Ele diz assim: Pai, irmãos, eu sonhei. Que o sol e a lua, antes, e 11 estrelas, Pai, se curvavam diante de mim. O quê? Que sonho é esse, José? Que maluquice é essa? Então agora o pai percebe e ele olha para o filho e diz assim: agora eu vou ter que te repreender, que isso aí já é demais, José. Então quer dizer que eu, seu pai, sua mãe e seus irmãos terão que se encurvar diante de ti? Os irmãos invejaram ainda mais e disseram: meu Deus, não tem como isso acontecer. Que sonho é esse? Mas o pai, que o repreendeu, quando repreendeu, Deus lá de cima mandou a flecha, pegou no coração de Jacó. Jacó então guardava consigo aquelas palavras ou aquele negócio com o qual José falou no seu coração. E sabe por que ele guardou? Decandalabassai. Sabe por que ele guardava? Porque ele estava pensando. E Jacó então se lembrou. O que Jacó se lembrou? Gênesis 28. Versículo 15. Olha o que ele se lembrou quando ele ouviu as palavras de José. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra, porque não deixarei até que haja feito o que eu tenho dito a você. Então ele se lembrou. Jacó se lembra. E então, os irmãos dele, nervosos, foram então apacentar as ovelhas de Jacó. E quando eles foram apacentar as ovelhas,
A Bíblia diz que eles então foram para Siquém. E disse, pois, Jacó a José: José, pois não, pai. Vai ao encontro de seus irmãos que foram a Siquém. Eu vou enviar-te a eles. E eles vão ter que ver que eu é que estou enviando a você. E ele disse: eis-me aqui, pai. Os teus irmãos estão apacentando o rebanho. E trazeis para mim resposta. E enviou então ao vale de Hebrom. José veio a Siquém. Só que no período José se perdeu. E então, como José se perdeu e Deus disse que protegeria ele, ele então enxergou um varão de Candalabaçai. E quando ele enxergou o varão, porque ele andava pelo lado errado, perguntou-lhe: varão, o que procurastes? E ele disse: procuro meus irmãos, peço-me-te aonde eles estão apacentando as ovelhas do meu pai. E disse aquele varão: foram daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu os seus irmãos e os achou em Dotã. E é aqui que eu vou pregar nessa noite. É aqui, após introduzir esta mensagem, que Deus tem uma palavra para ti. Qual é a palavra, evangelista? O projeto do homem e o sonho de Deus. O projeto do homem e o sonho de Deus. O projeto do homem, quem deu foi Jacó. E o sonho, quem deu foi Deus. O projeto, quem deu foi Jacó, dizendo: vai atrás dos seus irmãos e traz a notícia. Agora o sonho, quem deu foi Deus. Então agora José vai passar por 4 períodos para chegar no sonho de Deus. O pai projetou para ele voltar, mas Deus sonhou para ele chegar no palácio. Então aqui lá vai 4 coisas que ele vai ter que passar e enfrentar para realizar o sonho de Deus. Qual que é o primeiro obstáculo que ele teve que enfrentar? É que todo aquele que sonha o sonho de Deus, que quer chegar às promessas, o inimigo vai se levantar contra ele e vai jogar a ele dentro de uma cisterna vazia, fria e úmida.
Porque se o inimigo se levantar contra ele e colocar ele na cisterna, a primeira coisa que o inimigo vai tirar dele é a visão horizontal. Aquele que tem um sonho de Deus, o diabo vai planejar para ele perder esta visão. Porque quem sonha os sonhos de Deus só sonha olhando para o horizonte, só sonha olhando para frente. Mas aqui, o diabo vai lutar, vai usar os próprios irmãos. Primeiro, o diabo vai arrancar dele a autoridade. O que o diabo vai fazer? Lá vem José, feliz, alegre, porque encontrou seus irmãos. Verso de número 18, capítulo 37, verso 18 de Gênesis. Ele está vindo, e de longe os seus irmãos avistou ele. De longe o diabo colocou dentro do coração deles: vamos primeiro arrancar a autoridade. Qual que era a autoridade que ele tinha? A capa, a bênção do pai. Os irmãos arrancou dele, e quando os irmãos arrancou dele, sem a autoridade, foi fácil jogar ele na cisterna vazia e fria. Então tiraram dele a autoridade, e a primeira coisa que fizeram com ele foi tirar dele a visão de olhar para frente. Porque quem não tem autoridade não tem visão, não consegue olhar. Arrancaram dele, colocaram ele na cisterna, e quando coloca ele na cisterna, arranca dele então o sentido de olhar para frente, porque ele só encontra agora a parede, ele só encontra agora terra. A segunda coisa dentro da cisterna é que agora o diabo vai impossibilitar ele de andar para frente. E ele então vai ter que andar em círculo, tirando dele a possibilidade de andar para frente. Tirando dele a possibilidade de andar para frente. Pantolá, subecandalabassai. A terceira coisa que o diabo vai fazer dentro da cisterna é tirar dele. Porque dentro da cisterna ele está limitado àqueles que estão em cima. Ou seja, vão tirar dele a possibilidade de ver a glória de Deus que está em cima, porque eles vão sentar e vão tampar a cisterna, para que ele não possa ver o céu, impossibilitando ele de não olhar para frente, andar ao redor sem sair do lugar, e ainda ele tem que ver agora aqueles que estão colocando limite nele. Você está aí porque nós queremos que você fique aí. Não sai daí não, porque você já não tem mais autoridade. A quarta coisa que eles vão fazer com ele na cisterna é que eles vão inverter a geografia. O que sonhou o sonho de Deus
agora está embaixo. E os que não sonham, está em cima, colocando nele e dizendo para ele: sonhou o sonho de Deus, não sonhou? Fica aí embaixo, porque nós não sonhamos e estamos aqui em cima. Agora bate no peito aí, pois assim manda dizer o Senhor, que a cisterna não é o seu final. Você pode ter caído na cisterna, eles podem ter te colocado na cisterna, mas você não vai ficar aí por muito tempo. Labassu de candalabassai. Antes do final do culto de camaçu de candelabá, antes desta pregação acabar de candalabassai, você vai estar no palácio. Porque quem sonha os sonhos de Deus não pode ficar preso em uma cisterna, porque Deus não deixa, porque o sonho quem sonhou foi o homem, mas o projeto quem fez foi o homem, mas quem dá a última palavra é Deus. Então a cisterna não é o seu lugar. A cisterna não é o objetivo de Deus para a sua vida. Por quê? Porque enquanto isso eles estão mudando aqui, Deus está trazendo de longe o socorro e o escape. E a Bíblia diz que a segunda coisa que José vai ter que enfrentar, porque sonhou os sonhos de Deus, lá vem lá longe, lá vem o escape de Deus. Aí Satanás está aqui, ó, dizendo: vai ficar aí, vai ficar aí, vai ficar aí, e vai ficar embaixo, enquanto eu não te dar aquilo que você merece. Aí lá vem Deus, trazendo uma caravana israelita. Labasco de candalabácia, manto que de fácia. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Mande calabaçai. Lá vem uma caravana ismaelita. Lá vem ela em direção de Candalabassai. Aí os irmãos olham para a túnica e dizem assim: vamos fazer um negócio. Nós não podemos tirar ele daí e levar conosco, e nem vamos matar ele. Mas vamos fazer um negócio. Vamos matar um cordeiro. Vamos jogar em cima da túnica e vamos dizer aleluia. Vamos matar o cordeiro. Vamos tirar o sangue, vamos jogar na túnica. Oh, aleluia. E vamos falar para o nosso pai que agora a besta fera matou José. Oh, aleluia. E sem saber, eles estão jogando o sangue do cordeiro, aquele que é perdoador. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Ele então avista a caravana. Olha o projeto de Deus. Fez com que eles matassem o cordeiro em sinal de perdão. Guarda aí, irmão. Os irmãos planejou, está cheio de demônio, e Deus olhou lá de cima e disse assim: agora mata o cordeiro, joga o sangue aí, para você apresentar para Jacó, porque eu tenho uma promessa sobre a vida de Jacó, e tenho uma promessa sobre este menino que está embaixo. Agora lá vem a caravana ismaelita, lá vem a caravana, e olha como que Deus trabalha, irmão, olha como que Deus é lindo. Agora ele vai passar pelo seu segundo desafio. Qual foi o segundo desafio, evangelista? O segundo desafio foi esse aqui, ó: estar ao ar livre. Mas ele está limitado.
ele está no ar livre agora, mas ele está limitado. Ele está andando e seguindo com estrangeiros, mas olha para você ver, eles matou o cordeiro, jogaram sangue sobre a capa, e agora eles venderam, achando que eles estavam consumindo com ele, levando ele como escravo, e aí lá vem Deus, dizendo, você vai começar a caminhar com pessoa estranha mesmo, mas você está na direção certa, caminha. Olha, meu amado e meu querido, essa caravana, além de ela trazer consigo escravos, ela ainda tinha dentro dela, meu Deus, se você não pegar isso aqui, irmão, é porque você está mal. Se você não pegar isso aqui, é porque você está ruim mesmo. Olha o que Deus fez. Deus fez eles matar o cordeiro, sujar a túnica e apresentar ao pai, sim ou não? Sim. Aí aqui lá vem José, andando em direção ao sonho, em direção ao projeto. E como que ele está andando? Somente com especiarias e o bálsamo. Olha o que Deus está fazendo. Deus está falando assim, olha, vocês fizeram isso tudo, mas mata aí o cordeiro em sentido de perdão para vocês, porque vocês não sabem o que está fazendo, vocês não sabem o que vocês estão fazendo com ele, vocês estão achando que vocês estão tirando ele do pai, mas você está trazendo ele para o pai, porque além disso, vocês estão embalsamando ele, e ele está enchendo-se de aromas e de especiarias, e ele está andando. E ele está andando, e ele está andando. Ei, assim manda dizer o Senhor para ti, rapaz. Assim manda dizer o Senhor para ti, moça, moço. Deus, eles tentaram te afastar, mas você está chegando mais perto do seu milagre. Você está chegando mais perto do seu milagre. Lá vai ele. Agora ele está andando para frente, está no meio de estranho, mas está cheio do azeite. Ô mandalabaçai, está no meio de estranho, mas está cheio do bálsamo. Está no meio de estranho, mas está carregando consigo especiaria e indo em direção ao palácio. Oh meu Deus, oh aleluia, oh glória a Deus. Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu vou voar, meu Deus. E lá vai ele. Agora ele chega dentro do recanto. Agora ele chega dentro daquele lugar. E ele então vai passar pelo seu terceiro estágio. Qual que é o terceiro estágio? É que agora aquele que está cheio de especiaria, aquele que está cheio de bálsamo, que está indo em direção ao palácio, vai cair então no lugar aonde Deus reservou, um lugar sólido. Chegou ali como prisioneiro e vai se tornar agora hóspede. Ele agora vai sentir o conforto. É perigoso. Diga aí para o seu irmão, conforto é perigoso. Chegou ali sem perspectiva, mas cheio do especiaria, cheio do óleo, do bálsamo. Aí lá vem Deus.
Toca lá em Potifar. Potifar, vai ao mercado hoje. Por quê? Tem especiaria nova e bálsamo novo. Oh, meu Deus! Tem especiaria. Tem o bálsamo, meu Deus. E quando Potifar bate o olho, Potifar, meu Deus. Ele está escolhendo, aí Deus vai e aponta o dedo de Potifar para José e diz: é esse, eu quero esse, só esse me interessa. E aí ele escolheu mais alguns, então lá vai ele. Lá vai ele. Quais que são as suas habilidades? Eu cuidava das ovelhas do papai, conheço de campo, conheço de fechos. Aí ele olha, o manto que ele lavasse. E ele então vai ensinar de Candalabaçai, vai cuidar de Lambaçar, Lamaço de Candalabaçu. E os ensinamentos dele, Lebanço de Candalácia, vai trazer para ele comodismo. Por isso que eu disse que era perigoso. Porque ele vai comer da comida, mas a comida não é dele. Ele vai beber, mas a água também não é dele. Ele vai dormir numa cama quentinha, mas a cama não é dele. Então ele vai se sentir incomodado, ou ele vai ter. Por quê? Porque ele está dentro do terceiro projeto que Deus tem para a vida dele, mas tudo que ele tem não é dele. Tudo que ele tem não pertence a ele. Então o comodismo vai fazer com que ele se torne íntimo. E se tornando íntimo, acaba se tornando perigoso. Porque agora ele vai se envolver. O diabo vai olhar e vai dizer: não, eu tenho que acabar com ele aqui. Porque se ele sair daqui, aí o que ele vai planejar e ele vai arquitetar? Ele vai lá no coração de Labaçu de Candalabaçai. O diabo vai lá na mulher de Potifar, vai seduzir ela, vai entrar pela brecha e ela então vai chamar José. E ela vai se insinuar para José, ela vai trazer José na sedução, na fala, na melonquia, vai trazer José para perto dela, e de repente, aquele que sabe que o sonho dele não é sonho para morrer dentro de palácio com comodismo, ele vai ver: tem trem errado aí. O meu pai me ensinou o que era ser espiritual. Eu aprendi com meu pai essas coisas. Aí lá vem a mulher de Potifar, se embelezando para ele, e de repente ele diz: não, porque eu sou temente ao meu pai, sou temente ao meu Deus, porque eu sei que você está usando de malícia para cima de mim. E ele então sai da presença dela. Aí
resiste ele resiste mais uma vez o diabo. E quando ele resiste, o diabo então começa a ver que não pode pegar ele corpo a corpo. Então o diabo vai agora seduzir a mulher para incriminá-lo. Calúnia, falso testemunho. Vai jogar agora José no quarto estágio. Ele vai sair da área de conforto e vai ter que agora ficar no lugar. Potifar manda prender ele e jogar ele então na cadeia. Labaçu de candalabaçai. E ele então vai parar no quarto processo do sonho de Deus e da promessa. Qual? Ele agora vai ficar preso. Está impossibilitado novamente de andar. Está impossibilitado novamente de passear pelo palácio. Mas o seu corpo pode estar preso. O diabo pode tentar prender o seu corpo, mas o seu coração e a sua mente não prende não. Ele está preso, mas o coração dele está em Deus. Ele está preso, mas a sua mente está em Deus. Ele está preso, mas ele está vivendo Deus. Oh, manto que de laço de labaçai. Talvez você se encontre preso por causa de uma calúnia, por causa de uma mentira, por causa de alguém que planejou e arquitetou a sua queda, e agora você está se sentindo preso, você não consegue adorar e nem louvar, então lá vai para a sua vida. Deixa eu lhe dizer, prisão não é motivo de você dizer que você não tem capacidade de adorar. Adora em meio à prisão, faça como Paulo e Silas, que mesmo aprisionados cantavam o hino da vitória, mesmo eles encarcerados, eles cantavam o hino da vitória. Está preso. E candalabaçai. Está preso. Ficou preso. Não consegue sair. Mas isso não impediu dele sonhar os sonhos de Deus. Dentro da cadeia tinha mais dois com ele. Um era o copeiro e um era o padeiro do rei. O padeiro sonhou e disse... O copeiro sonhou e disse: eu tive um sonho. Aí José olhou para ele e disse: me conte o seu sonho. Ele contou e ele disse: daqui 3 dias você estará diante do rei, e o rei vai te chamar, e quando você chegar diante do rei, você fala para o rei a respeito de mim. Aí o outro padeiro sonhou e disse assim: José, também tive um sonho. E ele contou o sonho. Aí quando ele conta o sonho, quando o padeiro conta o sonho para ele, diz assim: daqui 3 dias você vai perder a sua vida. Eles vão matar você. Passados-se 3 anos, o copeiro então foi se lembrar. Por que o copeiro foi se lembrar? Porque agora Faraó sonhou.
primeiro sonho, eu sonhei com 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. Aí contou para o copeiro disse assim: rei, tem um homem chamado José, aquele que era servo de Potifar. O nome dele é José. É aquele que acrescenta. Ele falou que eu estaria diante do Senhor. E eu estou diante do Senhor. E eu me esqueci dele, agora que eu lembrei que ele está lá preso. Conte o seu sonho para ele, porque ele vai saber interpretar. Aí lá vem José. Chega diante do rei e diz assim: tu és José, aquele que acrescenta, aquele que traz boas notícias? Quem diz isso é o Senhor. Você consegue revelar o meu sonho? Qual sonho? Eu sonhei com 7 vacas gordas, 7 vacas magras. O que isso representa? Ele diz assim: fazeis no Egito e colocais celeiros, porque 7 anos terá de fartura, e depois virá 7 anos de magrez, de escassez sobre o Egito. Aí Faraó olha e ele diz: fazeis e guardai-vos. Quem é você? José. Aí Deus diz assim: José, lá em cima, Deus está olhando para Jesus, Deus está olhando para os santos anjos, Deus está olhando para o Espírito Santo e está dizendo assim: sonhou primeiro. O projeto que ele fez foi o pai dele voltar. Mas o meu sonho é esse. Observem o que eu vou fazer. Aí, a mão de Deus, foi lá no coração de Faraó, manto que de fácia, e colocou um sentimento nele, dizendo: quem do meu reino pode fazer isso a não ser você, José? Quem tem capacidade de fazer isso a não ser você, José? Pois então eu nomeio você. Eu então trago você diante do povo. E você se tornará governador do Egito. Você será o meu governante. Você será o meu representante. Por quê? Porque você tem capacidade. Oh, mano, que delícia. O diabo disse que você iria voltar, que você não ia chegar. Mas agora ele está vendo Deus abrir uma porta. Deus agora está vendo, agora ele está vendo Deus dizer para você aqui nesta noite que os seus sonhos e as suas promessas estão se realizando hoje. Amanhã, quando você acordar, você vai acordar é para governar. Você não vai ser mais escravo, mas você vai ser o governante de Deus, porque você nasceu para governar, você nasceu para ser campeão, você nasceu para conquistar. Então conquiste nesta noite. Tenha expectativa, tenha esperança, tenha a alegria e a paz do Senhor sobre a sua vida. Oh, manto que de face alabaçou. Oh, meu Deus,
Quantas pessoas, meu Pai, que estão me ouvindo, que perderam seu sonho, as suas expectativas, que perderam, Senhor, a comunhão com o Senhor, porque não conseguiram suportar nem a primeira, nem a segunda, nem o terceiro estágio. Mas agora, Senhor, nesta noite eu peço, Senhor, que o Senhor volta a ter com eles, ó Pai, intimidade. Abre diante dele, Pai, uma porta, escarcara e diz para eles que a eles ainda continua sendo Deus deles. O Senhor ainda continua sendo o Pai deles. O Senhor ainda continua sendo o Deus da família dele. O Senhor ainda continua sendo o Deus da casa dele. O Senhor ainda continua sendo o Deus do trabalho dele. Meu Deus, abre diante deles hoje, para que eles possam chegar ali amanhã diferente, ó Pai, batendo o pé e dizendo: hoje eu me tornei uma pessoa melhor, hoje eu me tornei uma pessoa diferente. Por quê? Porque eu não nasci para ser mandado, eu nasci para governar. Ei, você é líder, e se você é líder, você nasceu para governar. Lembra dos irmãos? Estou encerrando. Alabás, sudecando, alabás. Lembra dos irmãos? Que chegou diante de Jacó com a túnica, alabás. A grande fome que veio fez aí os irmãos descer ao Egito. E quando os irmãos desceram ao Egito, não reconheceram José, seu irmão. Porque aquele que tem especiaria, aquele que tem o bálsamo, quem não tem espírito não discerne o que é espiritual. Então não reconheceram o seu irmão. Aí houve toda aquela armação que nós conhecemos, não precisa de eu aqui dizer. Ai, como Deus é bom, irmãos. Agora ele vai esquematizar. E ele então agora vai segurar Benjamim, seu irmão pequeno, que quando ele saiu dali, seu irmão estava com 4 anos. E agora os irmãos têm que ir trazer a notícia para o pai. Perdeu José e agora perdeu Benjamim. Oh, aleluia. Aí, todo sonho que Deus dá tem que se cumprir. O primeiro sonho de José se cumpriu como então, evangelista? Foi quando ele mandou guardar as palhas e os fechos que se curvavam diante dele. Teve que se curvar quando ele estava no Egito. Foi quando ele preparou 7 anos. E agora olha para o celeiro e ele viu o celeiro cheio. Aí agora vem o segundo sonho. Porque quando o sonho é de Deus tem que se realizar, irmão. Porque Deus não é filho do homem para que minta. E Deus não é homem para voltar atrás naquilo que Ele fala. Deus não é homem e nem filho do homem para mentir. Tudo que Ele fala tem que se cumprir. Tudo que Deus determina tem que acontecer, porque Ele é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quer ver se cumprir? Ele fez tudo aquilo para se cumprir o segundo sonho. Qual foi? Ele mandou então seus irmãos ir lá, trazer o seu pai, e agora o seu pai está indo diante com ele. Por quê? Porque a Bíblia tem que se cumprir. A Bíblia tem que trazer aquilo que ela está falando. Então o segundo sonho dele foi que ele viu o sol, que ele viu a lua e que ele viu os 11 irmãos
se curvando diante dele. Lembra que Jacó guardou no coração? A primeira coisa que Jacó fez foi quando ele viu José. Ele correu aos pés de José. E quando ele correu e se reverenciou, os irmãos veio atrás. Mas espera aí, evangelista. E a mãe? Ele olhou. Você percebeu? Que então ele viu Piar fazer isso aqui, ó. Que tornou sua mãe adotiva. Porque tudo que Deus fala, Deus cumpre. Tudo que Deus determina, Ele cumpre. Então lá vai para a sua vida. Se você veio aqui, e se você está ouvindo esta palavra, se você está sentindo aí vontade de chorar, vontade de pular, vontade de derramar diante do Senhor, se você está com vontade de pular, de rir, de bater palma, faça isso aonde você está, porque Deus está dizendo nesta noite: os seus sonhos estão se cumprindo hoje, os seus sonhos estão se cumprindo hoje, os seus projetos estão sendo realizados hoje. Você achou que você só iria até o projeto do homem, mas o meu projeto é que você chegasse no palácio. Ei, agora o Senhor manda falar para você que Ele está disposto a te entregar agora o ouro, a prata. Ele está disposto a te entregar agora aquilo que você veio buscar dentro do reino. Se é para buscar dentro do reino, você é governante, você é líder, você é aquele que lidera. Só depende de você. Só depende de você. Só depende de você. Porque José se tornou governador do Egito. E os seus sonhos se realizou. Talvez você olhe para mim e diga assim: evangelista, eu quero saber governar a minha empresa, eu quero saber governar a minha casa, eu quero saber governar a minha família, eu quero saber governar os meus vizinhos, eu quero saber trazer uma palavra para a vida deles, eu quero ter com eles agora liderança, eu quero ser o porta-voz de Deus. Então aceite Ele nesta noite como seu único e suficiente Salvador, porque hoje Ele realiza na sua vida os sonhos que você sonhou. Oh, aleluia! Os sonhos que você sonhou. Feche os seus olhos aí. Deus, eis aí, Senhor, os seus Josés, aqueles que a partir de hoje vão acrescentar pelo seu reino, aqueles que vão passar a viver, Senhor, a tua história e a tua plenitude, ó Deus. Então, Pai, alabaço, decanda alabaçai, põe força, meu Deus, sobre este homem através do teu Espírito. Realiza, meu Deus, os sonhos, ó Pai, dos seus corações, para que eles venham
venham, Senhor, entender, ó Pai, que sem o Senhor nada nós podemos fazer. O homem pode até arquitetar projetos, mas a resposta vem do Senhor, ó Pai, que criou os céus e que criou a terra. Pai, através desta palavra que aqui foi ministrada, aqueles que estão ouvindo, eu peço ao Senhor, ó Deus, que se cumpra, meu Pai, Hebreus, na vida deles, que a Tua palavra, ela tem poder de penetração entre a divisão, ó Pai, da alma e do espírito, entre juntas e medula, e ainda, Pai, intenções para discernir, aleluia, intenção e pensamentos. Ó Pai amado, eu peço, Senhor, ó Pai, que esta palavra se torna, meu Pai, para estes homens e mulheres, para estes que estão se rendendo ao Senhor nesta noite, que esta palavra, meu Pai, se torna lâmpada para os pés deles e luz para iluminar os caminhos deles, ó Pai. Que a Tua palavra, meu Deus, venha acender sobre eles o renovo, que a Tua palavra venha acender sobre eles, ó Pai, a alegria, que a Tua palavra, meu Deus, venha entrar, ó Pai, no coração deles, ó Pai, e trazer para eles, ó Deus, alegria, paz, harmonia, amor, compaixão, perdão, ó Deus. Pai, se aqui se encontram pessoas que, meu Deus, se perderam porque não aguentou o primeiro estágio, perderam porque não aguentou o segundo, perderam porque não aguentou o terceiro, mas o Senhor no quarto revelou para eles que ainda o Senhor é Deus, e quando o Senhor abre a porta, não tem ninguém que pode fechar. A Tua palavra nos diz em Isaías 43, ó Pai, que o Senhor é o Deus, e agindo o Senhor, quem pode impedir? Porque operando o Senhor, ninguém pode. Então, meu Deus, devolva a autoridade, dá para eles, ó Pai, a capa, porque a capa está o sangue do Cordeiro, está o sangue de aquele que perdoa, ou alabaçai, está aí. Derrama sobre a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que esta palavra ela entre no seu coração e que você tenha certeza que os planos de Deus são maiores do que os seus. Queridos, para vocês ainda que não me conhecem, eu sou o evangelista Flávio Luiz, sou de Belo Horizonte, faço parte da Igreja Pentecostal Jesus, o Príncipe da Vida, aonde o meu pastor é o pastor Adelso e minha pastora é a pastora Vanilda de Paula. O que eu quero deixar ao seu coração é que o Senhor entregou a mim a responsabilidade de um ministério. E o ministério que eu tenho pregado é semeando a palavra ou plantando a palavra e colhendo almas para Cristo. Esse é o objetivo do ministério que Deus colocou sobre a minha responsabilidade. Se vocês quiserem conhecer a nossa igreja, ela se encontra na rua Adelina Patrícia de Carvalho, 300
Ali o pastor Adelso e a pastora Vanilda, mas a equipe estarão esperando você. Venha, porque Deus chama você para liderar. Amém? O grande amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito possa estar com você, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém? Assim eu agradeço a